As brasileiras embarcam para uma viagem de férias e acabam presas na Alemanha por tráfico internacional de drogas. Elas alegam inocência. Você vai ver agora imagens exclusivas da investigação aqui no Brasil. Para a polícia, uma quadrilha fez a troca das etiquetas das malas no aeroporto internacional mais movimentado do país. O que a gente viu acontecer com elas pode acontecer comigo, com você, com qualquer um de nós. 4 de março, 8h04 da noite. O destino da dona desta mala cor-de-rosa vai mudar numa ação discreta. E o da dona da mala preta também. Bem mais cedo, naquele mesmo dia, Jeane, a dona da mala rosa, e Kátina, com sua bagagem preta, saem de casa sem imaginar o que estaria por vir. Era o começo das férias de 20 dias pela Alemanha, Bélgica e República Tcheca. Essa viagem foi paga desde junho do ano passado, compraram parcelado, né? Kátina é personal trainer, Jeane, médica veterinária. As duas são casadas há 12 anos, moram em Goiânia e colecionam viagens. Mas há um mês, a vida virou de ponta cabeça. Elas foram parar neste presídio feminino em Frankfurt, na Alemanha. É de onde Jeane e Kátina falam com a família. Nós nunca convivemos nesse ambiente. Dói muito ficar aqui todo dia. Eu acordo e penso, meu Deus, esse pesadelo ainda não acabou. O pesadelo veio com a acusação de tráfico internacional de drogas. E tudo começou com aquela ação quase imperceptível. Segundo a polícia, ali houve uma troca de etiquetas. No último dia aqui no Brasil, Jeane e Kátina embarcaram em Goiânia com destino a São Paulo. Chegaram antes do almoço e o voo para a Alemanha, no Aeroporto Internacional de São Paulo, sairia só às 11 da noite. Foi nesse intervalo que elas caíram numa cilada. Essa é uma área de segurança, de acesso restrito e monitorada por dezenas de câmeras. E mesmo com toda essa vigilância, este é um dos locais, aqui no Aeroporto Internacional de São Paulo, em que as quadrilhas do tráfico de drogas mais atuam. Foi justamente neste ponto que os funcionários trocaram as etiquetas das bagagens das passageiras Kátina e Jeane. A primeira mala a chegar na área restrita foi a de Kátina. Ela fica parada entre as outras. Depois vem a da Jeane. O funcionário Eduardo dos Santos pega a mala rosa, olha a etiqueta e a coloca no chão. Eduardo sinaliza para Pedro Venâncio, outro funcionário, a chegada da mala. Pedro confere. Depois olha de novo, mexe no celular, volta e tira uma foto. A mala rosa segue junto com as outras. Nesta outra câmera, eles olham a mala de Kátina. As duas malas são colocadas uma sobre a outra no container. Às 8h04, Pedro tira a etiqueta da mala da Jeane. Disfarça, olha para a câmera e coloca outra etiqueta na mala dela. A etiqueta que era de Jeane é essa que ele leva para fora do ângulo de visão da câmera. Depois de falar ao telefone, o funcionário volta e tira também a etiqueta da mala preta, da Kátina, que está embaixo. Na sequência, ele tira de novo todas as malas do container. Enquanto isso, lá na entrada do aeroporto, essas duas mulheres, ainda não identificadas pela polícia, chegam com duas malas. São 8h27 da noite. Segundo a polícia, elas estão recheadas de cocaína. No saguão, uma delas se comunica pelo celular. Imediatamente, a funcionária de uma companhia aérea, que está sentada em um dos guichês ao lado, se levanta e faz um sinal com a cabeça. As duas supostas passageiras seguem até ela. Detalhe importante: segundo a polícia,
Naquele momento, aqueles guichês não estavam abertos para check-in de nenhum voo. As duas malas parecem pesadas. Ninguém apresenta documentação ou pega ticket de embarque. Até porque as duas falsas passageiras deixam o aeroporto 3 minutos depois, sem se intimidar com a polícia logo ali. Logo, essas malas com cocaína seguem pela esteira. Os integrantes da quadrilha começam a se movimentar para encontrar as malas com drogas. Acham e as levam para a área onde já estão as outras. Segundo a polícia, essas bagagens não poderiam sair da área de embarque doméstico para a área internacional livremente pela pista. Os criminosos fazem isso para escapar do raio-x. As malas de Kátina, de Jeane e as outras vão para o mesmo container onde estão as malas com drogas. De acordo com a polícia, as etiquetas com os nomes de Kátina e Jeane são colocadas nas malas com drogas atrás dessa pilastra, um ponto cego da câmera. Quando as brasileiras chegam a Frankfurt, na Alemanha, onde fariam conexão, o susto. Eu caminhei algemada pelo aeroporto de Frankfurt, escoltada por vários policiais sem saber o que estava acontecendo. O policial apresentou as supostas malas, nós falamos de imediato que aquelas malas não eram nossas. Fomos transferidas para um outro prédio, uma cela em que as paredes têm escritos de fezes, tá? É uma cela fria, não tem janela. A defesa de Kátina e Jeane foi a Polícia Federal. A Polícia Federal conseguiu comprovar que aquelas passageiras são inocentes, indicando quem seriam realmente os culpados do fato do crime ocorrido. A Polícia Federal está transmitindo todo o conteúdo probatório da investigação para as autoridades na Alemanha. Só que a justiça alemã quer que as provas cheguem pelo governo brasileiro. Do Itamaraty ou até mesmo do Ministério Público, no sentido de que eles fossem convencidos e que pudessem, de fato, ser usados para libertar as duas. Elas estão exaustas, elas estão assim no limite delas, passou de um mês e elas percebem que cada hora vem uma nova dificuldade. Esta semana, a Polícia Federal de Goiás prendeu 6 pessoas envolvidas na quadrilha, que, segundo a investigação, trocou as etiquetas das malas de Kátina e Jeane. Na casa da funcionária que recebeu as malas com drogas no guichê, foram encontrados R$43 mil em dinheiro. A polícia, ela confirmou ter feito parte do esquema. Ontem, uma outra funcionária que presta serviço no aeroporto foi presa. É constante a cooptação, são grupos que concorrem entre si até para enviar a droga para fora. O Fantástico já mostrou a fragilidade da segurança no aeroporto mais movimentado do país. Em 2021, a Polícia Federal investigava 55 funcionários suspeitos. O celular realmente é a maior arma deles. Sem comunicação, eles não conseguem fazer. Isso é um problema que a gente vem batendo, é uma falha grande. A concessionária que administra o aeroporto disse que o manuseio das bagagens é de responsabilidade das empresas aéreas e que, quando ocorre um incidente, se reúne com as autoridades para discutir melhorias nos protocolos de segurança. A Latam, empresa pela qual Kátina e Jeane viajaram, disse apenas que colabora com a investigação e que está em contato com as famílias das brasileiras presas. A defesa de Eduardo dos Santos, um dos presos esta semana, informou que ele não faz parte de qualquer esquema criminoso. O Fantástico entrou em contato com a família de Pedro Venâncio, que não retornou ligação nem indicou o advogado dele. A Orbital, empresa que emprega os dois, informa que verifica os antecedentes criminais dos funcionários antes das contratações e que o tráfico de drogas é um problema de segurança pública. Algumas dúvidas continuam no ar. Por que os criminosos escolheram as malas das duas goianas? Em depoimento, nenhum dos integrantes da quadrilha revelou como isso foi definido. A polícia investiga se há um braço da organização criminosa em Goiânia. Onde foram parar as malas originais despachadas pelas passageiras? E quem, lá na Alemanha,
estaria esperando as bagagens com as drogas. Ao Fantástico, a polícia alemã disse que não estava autorizada a dar informações sobre casos individuais. O consulado brasileiro em Frankfurt está prestando assistência às famílias. Kátina e Jeane já deveriam ter retornado da viagem de férias e com boas lembranças para espalhar pela casa. É preciso que tenha mais cuidado com a nossa bagagem. Isso é uma responsabilidade muito grande e isso pode afetar a vida de muitas pessoas.